ele vai se passar pelo bonzinho, pelo amigo, pelo agradável, para tentar atrair a vítima. E o movimento cooperativismo, eu acho que ele contribui muito para esse viés social. Inclusive, o 7º princípio do cooperativismo é o cuidado com a sociedade, né? Olá, cooperados e não cooperados, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, vá lá no Spotify, porque também estamos no Spotify. E curta, compartilhe todos os nossos conteúdos e fique por dentro de tudo que acontece na Copeng. Hoje vamos falar sobre o combate à pedofilia. E o convidado de hoje é o Cleiton Xavier, que é advogado, policial civil e vereador de Belo Horizonte. Roda a vinheta. Como conselheira de administração da Copeng, é com imenso orgulho que reafirmo o nosso compromisso inabalável com os princípios fundamentais que norteiam nossa instituição: transparência e solidez. Desde a nossa fundação, temos pautado nossas ações na confiança depositada em nós por cada um de nossos membros, e essa confiança é reciprocada através da prestação de contas detalhada e da comunicação aberta sobre nossas atividades. Dentre as responsabilidades atribuídas ao nosso Conselho, destacam-se duas de extrema importância: o desenvolvimento do planejamento estratégico e a atuação nas comissões comercial, administrativa e financeira. Em relação ao planejamento estratégico, empenhamo-nos incansavelmente para construir um plano de ação sólido e eficiente, que permita o crescimento sustentável da Copeng e a expansão de nossos serviços para atender às demandas em constante evolução do mercado. Além disso, a atuação do Conselho nas comissões comercial, administrativa e financeira é essencial para a tomada de decisões embasadas e abrangentes. Trabalhamos de forma colaborativa, buscando promover a diversidade de ideias e perspectivas para garantir que nossas estratégias sejam abrangentes e eficazes em todas as áreas relevantes para o sucesso da cooperativa, sempre com foco em você, cooperado e cooperada. Reitero meu compromisso pessoal enquanto conselheira com dedicação e integridade, buscando constantemente o aprimoramento e a excelência em nossas atividades. Contem sempre conosco. E começa mais um podcast Copeng, e ao meu lado o Everton, que estava sumido. Inclusive, Everton, eu contei pro Capitão Rosa, falei assim: Capitão Rosa, eu vou colocar o senhor no lugar do Everton. Seja bem-vindo, estava de férias, que coisa boa. Na verdade, não foi ele que ficou no meu lugar, é eu que fico no lugar dele, né? Porque ele é insubstituível. Mas estava curtindo férias também, né? Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gabi. Foi ótimo, um descanso aí muito bacana. E também de novo. Ai, que bom, isso aí, ó. Assuntos sempre firme. Muito interessantes, né? Inclusive, hoje temos um assunto bem sério e relevante, e pegar um gancho aqui para mandar um grande abraço para o Capitão Rosa e para os nossos conselheiros, né? Isso mesmo. Estamos aqui com o nosso investigador da Polícia Civil e vereador, Cleiton. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite também, viu? Gabi, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para você, para todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Sim. Everton, foi um prazer também conhecê-lo aqui nos estúdios. Cleiton, a gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória na Polícia Civil e agora como vereador também, né? Conta para a gente um pouquinho da sua história. Estou super curiosa para te conhecer direito. Vamos lá. Eu sou o Cleiton Xavier, sou natural aqui de Belo Horizonte, sou casado, pai de 2 filhos. E eu ingressei na polícia, eu sou do concurso de 2008. Naquela ocasião ainda não era investigador de polícia, hein? Naquela ocasião era agente de polícia. Agente de polícia. Porque aqueles que são oriundos da Guarda Civil, eles que originaram da Guarda Civil, passaram a chamar detetives.
Sim. E depois dos detetives vieram os agentes de polícia e logo após a nomenclatura mudou para investigador de polícia, né? Então, o meu concurso de 2008 ainda era agente de polícia. Olha só. Então, eu ingressei como agente de polícia em 2008. Foi uma realização de um sonho de criança, né? Sempre quis ser policial. Sempre quis ser policial. Quando eu vi uma viatura, né? Os famosos camburão passavam, né? Até corria para ver, né? As rapas, né? As rádio patrulha passavam. Então, a gente via, assim, como que a segurança pública, sobretudo falando, assim, de 30 anos atrás, como que a sociedade via o papel do agente de segurança pública. Então, aquilo cresceu no meu coração, o desejo de ser um policial. E aí, o Senhor Deus realizou esse sonho. Em 2008, então, eu ingressei. E nessa trajetória, eu passei por várias unidades da polícia. Então, a primeira lotação minha foi na Superintendência Geral de Polícia. Depois, eu fui designado para trabalhar na 2ª Delegacia Seccional Sul, em Belo Horizonte, ali no bairro Prado. Sim. Onde é a Copengue, inclusive, lá no Exatamente. Prado. Era ali na Avenida... Augusto de Lima? Perdão, Rua Brumadinho. Na Brumadinho. Brumadinho, conheço. Lá no Porque bairro na Prado. Augusto de Lima tinha uma delegacia de mulheres, eu acho. Da Onde? Civil, na Augusto de Lima, no Barro Preto. Sim, era ali. Hoje é na Barbacena. Mas ela realmente estava estabelecida ali na Augusto de Lima. Na Augusto de Lima. Próximo à Rua Uberaba. Isso. Era ali. Então, hoje a delegacia de mulheres, a qual o senhor menciona, hoje é na Barbacena. Okay. Mas antes era na Augusto de Lima. E aí, depois da 2ª Sul, eu fui trabalhar no gabinete do chefe de polícia na cidade administrativa. Fiquei lá 2 anos. Depois eu fui transferido para o Detran, onde eu trabalhei 7 anos. Depois do Detran, eu fui trabalhar na inteligência. E da inteligência eu fui para o Instituto de Identificação. Do Instituto de Identificação, hoje eu estou lotado no DOESP, que é um departamento de operações especiais da Polícia Civil. Que interessante. Então essa é a trajetória dos locais onde eu trabalhei. Olha só só. Trabalhei na capital. Eu nunca Percurso trabalhei no e tanto, interior. né? Que bacana. Né? E conheceu várias áreas de atuação, né? Tem muita história, né? Tanto a parte administrativa e parte da carreira na parte operacional de investigação de rua mesmo. Então, aproveitar aí que o senhor contou assim, esse percurso todo, que eu já passou assim, uma cena na minha cabeça disso, o senhor passando por cada unidade, né? Vivendo histórias, né, diferentes, porque a Polícia Civil, eu converso com alguns, sempre tem grandes histórias para contar, né, de trajetória. E como é que chegou a política no meio disso tudo? Então, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, no esporte, principalmente. Tá. O fato de ser policial trouxe credibilidade para os trabalhos sociais com as crianças e os adolescentes. Os pais das crianças, eles tinham, assim... Segurança, né? Segurança em permitir com que os seus filhos participassem dos projetos sociais que eu sempre desenvolvi na área do esporte com criança e adolescente. Tá. Não só no futebol, né? Em todas as modalidades do esporte, sempre foi esse o trabalho social que eu sempre realizei. Quando eu iniciei os trabalhos sociais, em meados do ano de 2000, com uma associação chamada Atletas de Cristo, naquela ocasião, eu não tinha ainda no coração disputar uma eleição. Entendi. Então, a minha primeira disputa foi em 2014, quando eu disputei para deputado estadual. Eu fui votado em 163 municípios e atingi a votação de 7.172 votos. Uau. Em 2014. Uhum. Aí, para vereador, eu disputei a primeira eleição em 2016. Eu fiquei suplente aqui em Belo Horizonte com 3.175 votos. E quando foi 2020, eu disputei a minha segunda eleição para vereador e obtive quase que o dobro da votação que eu tive em 2016. Então, eu tive 4.481 votos. É o que permitiu estar hoje no mandato. Olha só. Agora tem a experiência também na política, né? Exatamente. Então, nós temos feito um trabalho como vereador, atendendo os trabalhos sociais que eu venho desenvolvendo desde os anos 2000. Perfeitamente. Com criança e adolescente.
a nossa base, vamos dizer assim, a nossa plataforma de trabalho versa sobre criança e adolescente. Adolescente. Então, o senhor começou lá atrás, na comunidade mesmo, promovendo algumas ações, imagino... Trabalhos sociais, né? Sociais com escolas, juntamente talvez até com igrejas também, que tem muito trabalho, né, social juntamente. Com essa faixa etária. Sim, entendi. E hoje, assim, o nosso assunto é um assunto bem relevante e precisa ser falado, que nós vamos falar aí sobre pedofilia, né, e o autismo. Como que funciona o trabalho do senhor? Como que o senhor começou a defender essa bandeira, de falar sobre esse assunto? Eu assisti, inclusive, um vídeo de vocês que trouxe ali alguns relatos, né, de algumas pessoas que já sofreram a violência, né, o abuso. Como que começou, assim, esse trabalho em específico? Olha, eu fui inspirado a defender a prevenção ao abuso sexual infantil a partir do trabalho que o senador Magno Malta sempre desenvolveu, levantando a bandeira Todos contra a Pedofilia, quando ele estava ali com uma grande equipe que disputava artes marciais, MMA, né? Ele sempre teve também esse trabalho com jovens, e o Magno Malta começou Todos contra a Pedofilia em meados aí dos anos 2000, e eu sempre admirei isso. Sim. Então, eu sempre admirei, e sempre que eu pude orientar as famílias das crianças que às vezes iam para o nosso projeto vítimas de abuso, eu sempre criava uma expectativa dentro de mim que um dia, em algum lugar, eu poderia contribuir de forma mais efetiva contra esses abusos sexuais, contra a pedofilia. E aí, aprove Deus que em 2008 eu ingressasse na polícia, onde eu vi de perto algumas situações, tanto na questão da repressão a esse tipo de crime, né? Como depois, como vereador também, contribuir na questão preventiva. Por exemplo, nós temos ido em todas as escolas, tanto públicas quanto particulares, falar da prevenção ao abuso. Então, eu percebi que, dia após dia, o trabalho que eu vinha fazendo foi ganhando autonomia, pelo fato de ser policial hoje e pelo fato de estar exercendo o mandato eletivo. Sim. Então, ou seja, nós sabemos que as questões que envolvem crime não é de competência do município, né? O Código Penal e o Código de Processo Penal é uma legislação federal exclusiva da União. Então, quem pode deliberar sobre questão de crime é o Congresso Nacional. Mas nos municípios, a gente pode trabalhar a prevenção e também pode trabalhar a questão do combate. Por quê? Porque muitas crianças que são vítimas de abuso, às vezes não sabem que estão sendo vítimas de abuso. Sim. Abusadas, né? Que estão sendo abusadas. Porque ainda há uma concepção na nossa sociedade de que o abuso sexual contra a criança deve haver a conjunção carnal, deve haver a penetração. Penetração, né? E não é isso. Não é isso. Aliás, o nosso Código Penal, que foi alterado em 2009, tirou o tipo do atentado violento ao pudor, e hoje o que prevalece é o estupro de vulnerável, aquela famosa mão boba. Sim. Né? Que a criança, muitas das vezes, não sabe identificar se é um carinho ou se é um ato para satisfação da própria lascívia do abusador. Eu vi um vídeo seu muito interessante, na verdade, bem curtinho, que fala mais ou menos assim. Se você, criança, só recebe carinho fora dos olhos de outras pessoas, desconfie, né? Fique atento a isso. Achei bem interessante, como uma forma de realmente você ir ensinando para a criança, assim como você. Eu sou pai, né? Eu sou pai de 2 filhos, um casal, eu tenho uma filha de 7 anos, e esse é um assunto para mim que dói, que pega muito, chama muito minha atenção, e que, como a Gabi falou no início, precisa ser falado mais, principalmente dentro de casa, né? Eu não sei, posso estar enganado, mas eu não percebo que esse é um assunto recorrente dentro de casa. A gente fala sobre várias coisas com os nossos filhos,
ter atenção com pessoas desconhecidas, etc, etc. Mas a questão da sexualidade, talvez seja uma realidade mais minha, que minha filha eu ainda enxergo como uma criança, não converso tanto sobre esse assunto, mas é um assunto que, embora doloroso, a gente tenha que trazer cada vez mais, né? E eu achei suave a forma que você traz essas dicas, né? Inclusive, depois se você puder colocar mais dicas aqui pra gente, como ir, de acordo até, não sei se é possível, de acordo com faixas etárias, como que a gente vai tratando isso com essas crianças, né? Porque é o que você falou, às vezes acha que tem que ter penetração, que tem que ter o ato de fato ali, não necessariamente. São várias formas de abuso, né? A questão, Gabi e Everton, da educação sexual para criança e adolescente é tabu no meio das famílias. Há um grande tabu. Porque eu falo porque eu tenho 32 anos. Pois não. E meus pais, principalmente meu pai, né, com toda aquela criação mais fechada, ele nunca chegou para conversar comigo abertamente sobre isso, né? Nunca, porque para ele deve imaginar assim, eu fico sem graça de falar isso, aquela coisa. Primeiro que é papel da sua mãe, não é meu. Né? Exatamente. Segundo, que a sociedade também era muito machista. Então, tinham coisas, situações que eram tratadas como normais e que, na verdade, não são, né? Cada vez mais tem menos tolerância a esse tipo de coisa. Você falava da mão boba aqui, por exemplo. Antes era deboche, fazia parte, era isso mesmo. Você... eu vou chamar de cortejar para não ser grosso, mas algumas situações que vocês mulheres deviam ouvir na rua, né, hoje já tem uma tolerância muito menor. Né? Isso vem passando de geração em geração, porque o tataravô não falou para o bisavô não falou para o avô, o avô não falou para o pai, e o pai hoje tem dificuldade de falar com o filho. Esse tabu passa tanto pela falta de conhecimento de quando começar a falar, Sim. qual idade que o filho vai absorver a informação, como também receio de que aquilo possa aflorar um desejo precoce na própria criança de ter uma atividade sexual. Mas nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos ensinar sobre sexualidade. As pessoas, às vezes, não sabem diferenciar o que é a sexualidade e a sensualidade. Exatamente. As crianças não devem ser sensuais, mas elas devem ser instruídas com relação à sua sexualidade. Perfeitamente. E isso é desde a tenra idade. Perfeito, isso que você desde tá falando. a tenra idade. Por quê? Perfeito. Porque o bebê, ele tem estímulos. O bebê, acredite-se, é naquela câmara ali que eu vou falar, ó, o seu bebê, o seu filho, ele tem percepções, ele tem prazer sexual quando o órgão genital dele ou dela é tocado. As pessoas pensam que prazer sexual é de adulto, e não é de adulto. É do ser humano. Tanto que na psicanálise, o pai da psicanálise, Freud, ele trata, né, de uma forma até muito fantasiosa, na minha opinião, porque quando você se debruça na psicanálise, principalmente Freud, você vai entrando em algumas questões que eu acho que já ultrapassam um pouco daquilo que eu acredito. Mas ele fala sobre isso, sobre o desejo sexual no bebê, a partir do momento que ele nasce. E aí, Gabi, o tabu é tão grande, igual você disse que teve dificuldade de receber instruções dos seus pais, o tabu é tão grande que você nunca viu ninguém dar apelido para os olhos, dar apelido para o nariz, para a boca, para a orelha, mas quando é órgão genital, o papai e a mamãe arrumam um tanto de apelidinho, verdade. Porque tem receio. É verdade. O menino é o piu-piu, é a torneirinha, sabe? É verdade. A menina é a florzinha, é a pepequinha, é isso e aquilo. E tem adolescente que não sabe o nome certo do seu órgão genital. Olha só. Tanto menina quanto menino. Não sabe o que é uma vulva. Não sabe o que é uma vagina. O menino, ele cresceu achando que o órgão sexual dele, o órgão genital dele, é pau, piu-piu, torneirinha, não sei mais o que, mas quando você vai trazer, né, o nome científico, anatômico do seu órgão genital, o adolescente não sabe, porque não houve essa educação sexual dentro do contexto familiar, o que é muito importante. Se tivesse, sem sombra de dúvidas, nós reduziríamos o número de crianças e adolescentes que são abusados. São inúmeros desafios, né? A gente está falando aqui sobre a não comunicação,
né, que não existe, né, esse falar sobre o assunto. E uma dúvida que eu tenho, esse não falar sobre o assunto influencia diretamente eu falo por experiência própria, tá? Pois não. Porque muitas crianças que são abusadas, algumas delas, não vou falar todas porque eu não tenho tanto conhecimento, mas vou falar de mim. E têm dificuldade de falar que isso aconteceu, por vergonha, por medo. Isso influencia o não falar dos pais, essa não comunicação sobre esse assunto, influencia a criança a ter medo de falar sobre esse ato? Porque distancia. Sim. Porque nas mesas, o pai e a mãe falam de todos os assuntos. Fala de dificuldade financeira, Exato. Fala de promoção do trabalho, fala de futebol, fala do filme na Netflix, mas não fala de sexo. Não ensina sexualidade. Por causa de receios. Um deles eu trouxe outrora aqui, que é um despertamento precoce do desejo sexual da criança, o que não é verdade. Porque você vai ensinar de acordo com a faixa etária da sua criança. Claro. Do seu filho, seja ele criança ou adolescente. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, esse diploma legal que vai regular os direitos e as garantias das crianças, diz o seguinte: criança, 0 a 12 anos incompletos. Ou seja, dentro desse contexto, estamos falando de criança. E dentro de 12 a 18 incompleto, estamos falando de adolescentes. Então, um assunto que eu vou ministrar para adolescente não é o mesmo que eu vou ministrar para a criança. Claro, é outro tipo de comunicação. É uma abordagem diferente, é uma comunicação diferente. Para quê? Para que a criança ela possa desenvolver de acordo com o conhecimento peculiar da idade. Porque isso vai possibilitar a criança ela entender o que é um gesto de carinho, de afeto de alguém da família e o que é um toque com objetivo de satisfação sexual do abusador. A criança, quando ela é educada sexualmente, ela percebe. Porque o abusador, qual que é o perfil do abusador? O abusador primeiro quer ganhar a confiança da vítima. E como que o abusador faz para ganhar a confiança da vítima? É dando presentes, é trazendo a possível vítima para perto de si. Ele faz de tudo para ganhar confiança e não levantar suspeita. Ele não quer levantar suspeita dos pais e muitos abusadores já declararam até em cartório na delegacia: essa família me atraiu pela ausência do pai. Poxa vida. Então, a ausência do pai torna vulnerável aquela família para o abusador. Os abusadores pensam 2, 3 vezes em agir contra uma criança, um adolescente que tem o pai presente. Olha. Então, nós temos falado nas palestras para os pais nas escolas, onde nós temos tido a oportunidade de estar, que a presença paterna afugenta o abusador, ou seja, o violador dos direitos das crianças e dos adolescentes. Olha só, essa informação é uma informação nova até mesmo para mim. Muito e em sua maioria, né? digamos que os abusadores, eles são mais próximos, são pessoas próximas ou até mesmo da família, na maior parte dos casos. Gabi, isso aí é estarrecedor. Né? 80% dos abusos acontece dentro da própria casa. Isso me leva a dizer que não há um lugar 100% seguro quando o assunto é abuso sexual. Poxa vida. Porque você não espera, né, que o seu sobrinho, primo, alguém da família então, vai fazer veja bem, isso, né? A igreja, a escola, os contextos sociais em que aquela família costuma frequentar, não é um local 100% seguro, inclusive a casa da pessoa não é. Então, quando o assunto é criança e adolescente, quando o assunto é abuso sexual, toda vigilância dos adultos, dos responsáveis, dos pais, das mães, e de qualquer parente que seja responsável pela criança ou adolescente, toda atenção e vigilância é pouca. Porque o abusador pode estar em todos os lugares. Claro. Porque, na verdade, assim, eu tenho dito isso, nem todo abusador é pedófilo. Porque a pedofilia é uma doença, é um transtorno da sexualidade. É um transtorno onde a pessoa ela tem preferência pelo sexo com criança. Com criança. É um transtorno da personalidade da pessoa
E isso tem até um CID, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu. Sim. Então, a pedofilia é uma doença. Agora, nem todo abusador é pedófilo. Porque entendi. Os advogados, Everton, na hora de uma instrução e julgamento, na hora de fazer resposta escrita à acusação, na hora de apresentar memoriais, o que eles dizem? Excelência, o meu cliente é doente. É doente, entendi. Eles querem conduzir para a doença, né? Eles querem atenuar a pena, eles querem uma medida cautelar diversa da privação da liberdade, alegando a doença. Olha porque só. Eles, com base na própria legislação né, penal, comprovada a condição de doente do acusado, certamente vai ter uma diminuição de pena. Ou uma medida cautelar diversa da privação da liberdade, que pode ser uma internação no hospital. Entendi. Mas nem todo abusador é pedófilo. Então, nós temos que saber diferenciar isso. Né? Eu tenho falado, Gabi, uma informação importante, eu já vi comportamentos de pais e mães assim. A mãe teve um bebê menino. Então, para demonstrar carinho para o menino, eu já vi essa mãe beijar a boca do filho. Tem muitas cenas dessas no Instagram. E vice-versa. Sim. O pai tem uma filha menina, e aí, para demonstrar carinho e afeto com a sua filha, ele beija ela na boca desde pequena. Só que a criança, ela está formando caráter. Ela está numa construção cognitiva que ela ainda não consegue perfeitamente entender aquela atitude, aquela relação, aquele toque, aquele gesto do beijo. Para o pai e para a mãe, para o adulto, aquilo é um carinho, é um afeto. A criança não sabe identificar. E aí o que acontece? Assim como o tio, um amigo da família, que vai no aniversário da criança, que leva um presente, que abraça, que fala que ama, olha, você é muito linda, você é muito lindo, é a mesma concepção que a criança tem do beijo que recebeu. Então, quando essa criança, às vezes, é abusada, essa criança não consegue identificar com o abuso. Por isso que, às vezes, tem crianças que estão sendo vítimas de abuso e não sabem que estão sendo vítimas de abuso. Porque nem todo abuso vai ter penetração, nem todo abuso vai ter conjunção carnal, nem todo abuso vai ter ferimento na vulva, vai ter fissura na genitália. Então, ou seja, é importante que alguns comportamentos dos pais também mudem dentro de casa. Por exemplo, tudo que a criança ela vive dentro do contexto familiar, ela poderá refletir isso na escola, por exemplo. Então, tem mãe que toma banho, tanto com a filha quanto com o filho, independente da idade. E a gente sabe de vários casos de incesto no nosso país. E você sabe que incesto no Brasil não é crime quando a vítima tem acima de 14 anos. Então, não há crime de incesto quando a vítima tem acima de 14 anos. Agora, quando a vítima é menor de 14, aí falaremos de estupro de vulnerável. Mas quando a criança ela está sendo educada sexualmente, segundo alguns pais que têm esses comportamentos, é melhor eles verem o meu órgão genital, é melhor eles me verem nu do que ver uma pessoa estranha nu. E aí eu já vou ensinando. Mas só que, às vezes, esse impacto é negativo porque não é a idade apropriada para esse contato nu. Então, isso traz alguns transtornos dessa formação cognitiva da criança. Então, a criança olha, por exemplo, chegou um caso até inusitado, se vocês me permitem falar. Claro, fica à vontade. Numa escola, uma criança, na primeira infância, salvo engano ali, 5 anos de idade, na hora que eu estava falando sobre prevenção e algumas atitudes que as crianças precisam também de ter cuidado, uma criança falou, olha, eu tomei banho com a minha mamãe e eu percebi que a pepeca da mamãe tem muito cabelo, a minha não tem. Olha para você ver o que ela falou comigo. Era um assunto que ela não deveria trazer na escola. Mas a criança, ela vivenciou uma situação com a mãe tomando banho. Talvez ela até interpelou a mãe, porque que a mãe tinha muito cabelo naquela região e que ela não tinha. E aí, do nada, porque nas palestras, as palestras assim, para as crianças são muito lúdicas. Tem ilustração, tem fantoche, tem uma série de atividades para a interação das crianças. E aí a criança ela se viu na liberdade de fazer pergunta. Sim. E a pergunta dela versou nesse sentido. Ou seja, aí eu pergunto,
será que essa criança também não pode compartilhar isso com uma pessoa de potencial violação do direito dela, ou seja, com um abusador? Que pode falar, não, deixa eu te falar, deixa eu ver então se não tem cabelo. Deixa eu ver então como é que é isso. Faz sentido. Eu conheço uma jovem que ela... E o banho, às vezes eu até penso que não é pela maldade até dos pais, só que eles não têm essa noção do quanto que eles estão influenciando negativamente. E ela já tomou banho com o pai quando criança. Até que uma tia falou, não pode. E isso parou. E aí, em seguida, com 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, ela passou por sofrer esse abuso de uma pessoa próxima. Um primo mesmo, próximo de primeiro grau. E aos 18, mais ou menos, 18, 17, quando ela, né, teve a primeira relação sexual, né, enfim, com consenso, com o namorado, obviamente, houve esse sentimento. E aí trouxe todo aquele trauma, aquele sentimento ruim. E aí ela fala exatamente isso, sabe? E agora você falando essa questão do banho, eu vejo que tem uma relação, né? Essa curiosidade que aflora, essa não noção do que está havendo, né? Do órgão sexual. E como que facilitou até mesmo essa proximidade, né? Dessa pessoa, desse abusador, para a consumação do fato em si. E essa percepção de que não está havendo nada, né? Tá normal até então. Até que, né, chegando à vida adulta, você percebe que você foi vítima de um abuso mesmo. Exatamente. Inclusive, você que está aí nos assistindo, você que é mãe, olha, o seu companheiro, o pai da sua filha, só deve ser acionado para trocar a fralda da sua filha em última instância, em último caso. Se você pode fazer, não delegue isso ao seu cônjuge ou seu companheiro. Por quê? Porque é inerente à situação humana. Não é questão de educação. Isso é natureza humana. Um negócio chamado curiosidade. Então, vários conduzidos que praticaram abuso contra as próprias filhas já declararam em cartório na delegacia. Eu comecei a ter curiosidade ao trocar a fralda da minha filha. Poxa, e eles em pranto, tá? Porque agora respondem um estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão, e eles declararem isso, que aquela curiosidade começou a despertar ao trocar a fralda da filha, ainda pequena. Então, isso é uma atribuição da mãe. Isso é uma atribuição da mãe. Em última instância, você vai submeter o seu marido, ou seu companheiro, ou seu namorado, porque hoje muitas mulheres estão em um segundo relacionamento. Sim. E eu tenho recebido diversas informações de crime, né, notícia crime. Eu tenho recebido por meio do Instagram, por exemplo, e nas palestras eu falo o meu WhatsApp pessoal, onde as pessoas me mandam informações. Então, são mães em segundo relacionamento, que está ali com um companheiro, com convivência comum ou não, permitindo com que esses companheiros troquem fralda das filhas. Olha, isso é em última instância, mas mesmo assim, dobre a vigilância, porque tem sido recorrentes os casos que têm chegado nesse sentido. Sim. E, Cleiton, é possível falar que o pedófilo tem um perfil, assim, traçado? Porque a gente fala de pessoas, assim, que não aparentam ter um perfil, né? É um pai, é um padrasto, é um pedreiro, é um professor. Existe uma linha aqui que é um perfil? Não tem. Não existe, Eu né? queria pegar uma carona nessa pergunta da Gabi e perguntar também se tem alguma estatística de abusador, pedofilia e tal, referente à classe social? Essa pergunta é muito comum nos podcasts que me convidam, né, para falar do assunto, a mídia em geral que me interpela com relação ao assunto de abuso sexual. Primeiro, não tem um perfil. O perfil do abusador extrapola uma qualquer característica específica. Porque o abusador, ele não quer levantar suspeita. Ele não quer levantar suspeita. Porque o abusador, o violador do direito, ele acha que o seu desejo sexual é legítimo. Entendi.
E ele sabe que ele está infringindo a legislação, ele sabe que ele está quebrando um protocolo legal e que ele poderá responder criminalmente esse fato típico ilícito e culpável. Contudo, ele, dentro dele, o desejo sexual pela criança dele, para ele é legítimo. Então ele vai tentar usar de sofismas, ele vai tentar usar de personagens, ele vai se passar pelo bonzinho, pelo amigo, pelo agradável, para tentar atrair a vítima. Então não tem um perfil característico específico do pedófilo. E concernente à classe social, há na concepção da sociedade de que esses crimes acontecem só nas camadas mais pobres da sociedade. Mas eu vou dizer algo. Esses casos têm sido recorrentes nas classes média alta. Eu estive recentemente agora no lançamento, Aqui Não Mané, de uma cartilha da escritora Larice, que fala do tema. Ela é uma pedagoga especialista na sexualidade infantil. E aí, lá eu tive a oportunidade de conversar com alguns desembargadores que estavam lá no lançamento do livro, alguns escritores, pessoas da classe média alta. E aí, a gente ouve um caso aqui, ouve outro ali, de como que isso está crescendo na classe média alta. E aí, veja bem, eu estou atendendo um caso, de forma específica, de uma família de classe média alta que, infelizmente, o casamento chegou ao final com o divórcio. E aí, na sentença do divórcio, já veio também ali a questão da guarda da menininha, de 3 anos, né, da filha do casal. E aí, o que acontece? No período em que o pai estava com a filha, ele, juntamente com o avô da criança, no caso, o pai dele, estava estimulando, né, a genitália da filha, de 3 aninhos. E isso foi acontecendo e a criança com dificuldade de entender a gravidade do ato e não passando para a mãe, e a mãe percebendo comportamentos assim não normais da filha, e aquilo foi acontecendo. Nós não sabemos exatamente por quanto tempo isso foi acontecendo, e aquela menina, acostumada já ao estímulo do pai e do avô, essa menininha hoje, ela está viciada em masturbação. Ou seja, ela está sendo acompanhada pela psicóloga, que disse já não saber mais como orientar essa mãe e essa criança. Esta criança não consegue mais conviver em convívio social sem chamar os meninos de namorado, sem querer sentar no colo dos meninos, sem querer beijar os meninos, tanto na escola, cuja direção já chamou a mãe várias vezes para comparecer, quanto também na aula de judô que ela faz, e quanto na aula de natação. E esta criança, por ter viciado em masturbação, estimulada pelo pai e pelo avô, esta criança também ela não se limita no local onde ela se encontra para praticar essa conduta, né? Então, assim, tem sido constrangedor para a mãe. Eu estive pessoalmente com essa mãe. Esta mãe chorava literalmente, ela rolava no chão, desesperada. E esse fato, isso é que nós temos que pensar a legislação, tanto penal quanto o contexto civil das relações conjugais. Veja bem, o pai, ele alega em juízo que está sendo vítima de uma armação da mãe. Ele alega isso em juízo. E, obviamente, ele tem direito ao contraditório, mas o juiz, ele, de dentro do contexto da sua sala de audiência, ele fica adstrito somente àquilo que chega nas mãos dele, através do inquérito policial, às vezes, ou através do próprio processo na esfera civil. E muitas das vezes o juiz ele não tem capacidade ali dentro do contexto da sua sala de audiência de perceber, de fato, na prática, o que aconteceu com aquela criança mesmo, de fato. Por quê? Porque a mãe, nesse contexto, está se passando por mentirosa. E é de uma classe média alta. Sim. E nós não vimos
ainda uma punição. Nem para o pai e nem uma revogação também da guarda compartilhada na esfera civil. Então, nós precisamos ficar atentos, porque isso não está mais... Antigamente tinha essa concepção. Isso acontece só nas famílias menos instruídas, nas famílias de classe menos favorecida, mas hoje tem sido geral, infelizmente. Não existe somente de um lado, está para todo lado, né? Infelizmente. Infelizmente, conversando até nos bastidores, o Brasil trazendo uma informação também, parece que a pedofilia hoje no Brasil movimenta muito dinheiro, né? Parece que tomou proporção que, infelizmente, proporções muito altas nessas questões. Nós temos uma rede de proteção, Everton. A Vara da Infância e da Juventude, aqui em Belo Horizonte, brilhantemente conduzida pelo Dr. José Honório. Nós temos as promotorias de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, Sim. Nós temos a Guarda Civil, os conselhos tutelares, ou seja, é uma rede ampla de proteção. A Polícia Federal e a Polícia Civil têm feito operações conjuntas para prender, para cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça contra pedófilos, contra abusadores de crianças e adolescentes. Recentemente, agora, aproximadamente 2 semanas, desencadeou uma operação em todo o estado e, sobretudo, aqui em Belo Horizonte, onde nós cumprimos mais de 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão, e até enaltecer o trabalho da Polícia Federal e da Polícia Civil, que trabalhou em conjunto para desarticular uma quadrilha que trabalha a questão de imagens, de vídeos envolvendo pornografia infantil na rede mundial de computadores. Então, isso, de fato, gera muito dinheiro, é estarrecedor. Imagino. Mas quanto mais a vítima sofre na hora do abuso, quanto mais ela é flagelada pelo abuso, quanto mais ela sofre psicologicamente, fisicamente, mais tem valor essas imagens na rede mundial de computadores. Então, cabe até mesmo salientar que os seus telespectadores, Gabi, né, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que você não permita o download automático dos seus vídeos e fotos. Por quê? Porque você às vezes participa de grupos que você nem sabe e às vezes pode chegar vídeos, fotos envolvendo criança e adolescente no aspecto sexual e o download acontecendo automaticamente na sua galeria, do seu tablet, do seu smartphone, do seu telefone, você poderá estar em curso nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo do artigo 241 ao artigo 244. Então é importante eu salientar isso, porque pode-se dar o caso de você ter armazenado, só de ter armazenado na memória do seu aparelho aí, cenas envolvendo crianças e adolescentes em contextos sexuais, você já também comete o núcleo do tipo desses crimes que ora eu terminei de falar. E me fez lembrar também do perigo, né, das postagens em redes sociais que os pais fazem de fotos das crianças, fotos com uniforme, né, sinalizando aonde eles estudam. É um perigo, né? E a gente precisa também alertar o público acerca disso. É porque, Gabi, o que você traz é tão importante, porque hoje existe os engenheiros, vamos dizer assim, das mídias sociais, né? Sim. Que eles conseguem montar vídeos, eles conseguem montar e simular todo esse contexto de fotos e de vídeos que extrai das redes sociais. Então, é importante os pais ficarem atentos a isso, não ficar postando fotos de crianças em contextos de praias, em contextos de clubes, onde as crianças estão ali com menos roupa, né? Enfim, não é legal. Não é legal porque hoje essas quadrilhas agem muito em plataformas também, em aplicativos, onde
a polícia tem uma dificuldade na investigação, tendo em vista o quê? Que a maioria dos que estão por trás dos jogos, a maioria dos que estão por trás das redes sociais, eles se apresentam como crianças, como adolescentes, para ganhar a confiança daqueles que estão interagindo. Eles não usam o seu nome de registro, a sua identidade. Elas são ocultadas e eles usam apelidos. Então, quando aquele jogador que está do outro lado, nos jogos, por exemplo, de interação, solicita uma foto, um vídeo do adolescente ou da criança que está do outro lado para ele, e a gente consegue perceber esse abuso virtual, vamos dizer assim, quando você vai investigar, do outro lado, a investigação se torna um pouco mais complexa, tendo em vista que o abusador ele não está devidamente identificado. Ele está identificado com apelido. Ele está identificado com uma carinha de Mickey, sim, com uma carinha de Minnie, com uma carinha do Pato Donald, por exemplo, e com um apelido. E aí ele está buscando fotos, imagens daquela criança, daquela vítima ou daquele adolescente que está do outro lado e que está pensando que do outro lado também tem um adolescente igual a ele. Uhum. Então eles criam aquelas conexões, aquelas confianças, e aí fica aquele trabalho, aquele relacionamento de apenas 2 jogadores, mas do outro lado é um pedófilo que está ali trabalhando essas imagens. Recentemente, a Polícia Civil também desencadeou uma operação prendendo um dos criadores do aplicativo Discord. Porque dentro do Discord tinha ali algumas comunidades que estavam fazendo e praticando desafios daqueles que participavam da comunidade de interação mediante o pagamento. Eles dizem assim, pagamento de vídeos pornográficos envolvendo criança e adolescente. Então, desencadeou essa operação. Um dos criadores dessa plataforma, né, desse aplicativo Discord, foi preso, foi conduzido. Olha só. E existem diversos outros aplicativos aí que têm trabalhado, infelizmente, muito próximo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu tenho uma questão, trazendo um pouquinho na sua trajetória mesmo, porque hoje o senhor a gente pode considerar que o senhor tem mais voz, né, do que lá atrás, quando o senhor começou. Exatamente. Né? Eu imagino que no seu percurso, bem provavelmente o senhor se deparou com algumas situações de crianças que possivelmente sendo abusadas, e a gente tem aquela dificuldade até mesmo para identificar, né, que está havendo um abuso ali com aquela criança. E eu falo disso até mesmo porque minha última experiência, eu faço de 3 em 3 meses, eu vou até o interior de Minas, lá em São João das Missões, Juvenília, Bonito de Minas, porque ali o índice, a pobreza é altíssimo, né? E na nossa última ação, a responsável pela turma, né, de voluntários, ela falou o seguinte, olha, gente, vai aos poucos, bem devagar, porque o índice de abuso aqui é enorme, então vocês podem se deparar com alguma coisa. Né? E aí eu falei, nossa, olha só. E são crianças extremamente vulneráveis e a gente tem aquela dificuldade até mesmo para identificar. Como identificar, né, o abuso, seja em casa ou até mesmo a gente que às vezes trabalha com criança e adolescente. Como identificar o abuso? Assim? Olha, existem várias maneiras, Gabi, de você identificar o abuso. A criança que é abusada e que já percebeu que está sendo abusada, ela vai ter mudança de comportamento. Tanto para dormir, essa criança poderá ter um distúrbio do sono, ela poderá acordar várias vezes à noite com pesadelo. Esta criança pode ter, por outro lado, dificuldade para dormir. Esta criança, ela pode ter sudorese, ela pode ter excesso de transpiração em situações em que ela não está em excesso de atividade física. Esta criança pode ter problemas com apetite. Esta criança pode ter, por outro lado, um apetite compulsivo. Esta criança pode ter uma atitude de introspecção, ela pode ficar introvertida.
ela pode ter medo de ficar sozinha em contextos que ela não tinha medo. Esta criança pode ter medo excessivo do escuro. E quando o pai e a mãe percebem um comportamento diferente, porque a criança não tinha medo do escuro, agora está tendo. A criança não estava, por exemplo, com incontinência urinária e fazendo xixi na cama, e agora está. A criança está tendo alguns comportamentos que outrora não tinha. É importante o pai e a mãe fazer uma primeira abordagem e conversar com essa criança, conversar com esse adolescente, né? E se mostrar amiga ou amigo do filho. Porque, às vezes, o filho e a filha têm medo de expor uma situação para os pais, já com medo da reação dos pais em relação a ela própria, e a criança já tem uma dificuldade de ver que o adulto vai confiar no que ela fala. Sim. Então, a criança, dificilmente ela estará mentindo quando ela for vítima de abuso. Então, a criança, ela precisa identificar. Essa é a minha preocupação todas as vezes que eu vou numa escola, numa creche. A última foi a creche Perpétuas. Fizemos um trabalho também de uma live com os pais e foi muito legal. A nossa preocupação primeira é a prevenção. Sim. A criança precisa saber identificar. A criança precisa ser esperta. Como é alusivo ao título do livro da minha amiga Larice. Aqui não, mané. Quando chegar o abusador com essa intenção da violação do direito, esta criança vai falar, aqui não, mané. Eu sei o que você está querendo. E a criança também, quando for abordada por um professor, uma professora, o pai, a mãe, o tio, a tia, enfim, com a demonstração de fato de um carinho, sem segundas intenções, esta criança também não ficar arredio, esta criança também não ficar espantada e ela não ter nenhum tipo de reflexo que atrapalhe ela na vida adulta. Porque a criança ou adolescente está num processo de transição muito importante para uma vida adulta. E a infância e a adolescência passa muito rápido. Então, dependendo do que essa criança vive na sua infância, dependendo do que o adolescente vive na sua fase da adolescência, quando houver essa transição para a vida adulta, essas experiências amargas, elas irão refletir nos relacionamentos na vida adulta. Não são poucos os casamentos que acabam porque a mulher foi vítima de abuso, ficou em silêncio. É isso que nos 2 episódios que estão ali no nosso Instagram, Vozes Silenciadas, é isso que nós conversamos com aquelas personagens que vieram construir comigo esses episódios. No Brasil, 144 vidas são violadas diariamente. Estamos falando de uma realidade onde 6 abusos ocorrem por hora no Brasil. Eu lembro que os episódios de abuso aconteceram em torno dos meus 8 anos de idade, que era quando a minha mãe trabalhava de dia e também trabalhava à noite numa escola, e era quando meu pai colocava os meus irmãos para dormir e eu ficava acordada, e era quando esses episódios aconteciam. A formação, ela quebra realmente esse julgo que a gente tem de peso, de culpa, porque você começa a entender que na verdade a culpa não é sua. Você começa a entender que na verdade você foi uma vítima desse processo perversivo que as pessoas fazem. Pra que isso, sabe? Porque com tanto acesso, tantas outras formas de aliviar isso, as pessoas, tanto homem quanto mulher também. Eu fui abusada por mulher também. Pessoas que estão próximas, os pais, os professores, as pessoas percebem uma diferença no comportamento dessa criança ou adolescente. Por outro lado, educar os filhos, educar as crianças e adolescentes para comportamentos iniciais de aproximação e aonde esses abusadores, eles acabam trazendo a criança mais para perto deles e depois dessa aproximação, eles ganham a confiança e a partir de então eles passam para os atos, né? O que a gente chama dos atos criminosos.
consórcio do Sicoob é um produto financeiro que vem realizando o sonho de muitos cooperados que planejam a compra de um bem ou serviço, sejam ele carro, moto, caminhão, procedimentos estéticos e muito mais. Para quem não conhece o consórcio, é uma modalidade de compra coletiva, onde se reúne um grupo de pessoas físicas ou jurídicas com o mesmo objetivo. E no consórcio não tem taxa de juros, apenas taxa de administração. E a nossa taxa de administração é a menor do mercado. Quer saber mais? Entre em contato conosco em um desses telefones que está na descrição do nosso vídeo. Educação financeira, Everton, que você disse que vocês estão trazendo para as forças de segurança pública através da cooperativa. Isso é muito importante, vocês estão de parabéns. Continue educando os nossos homens e mulheres da segurança pública no tocante à educação financeira, mas a educação financeira, ela deveria ser ministrada na primeira infância, nas escolas. Sem dúvida nenhuma. A educação financeira, eu diria também noções para o trânsito, eu diria também a sexualidade, numa abordagem mais completa, de repente até fazendo parte de matriz curricular do MEC. Por quê? Porque se nós tivéssemos essas 3 disciplinas, Gabi, eu diria para você, as crianças estariam mais espertas, dizendo, aqui não, mané, muito comigo não. Preparadas. Financeiramente, nós teríamos muito menos pessoas endividadas, em alguns casos extremos, até dando cabo da própria vida por causa de dívida, e também nós teríamos menos mortes no trânsito, tendo em vista que o nosso trânsito mata mais do que a guerra entre Israel e o Hamas lá na Palestina. Verdade. Eu queria até pegar um gancho, Cleiton, nisso que você está falando, e levar para um outro contexto econômico, né, e saber um pouco se tem alguma relação. O Brasil passa por um momento econômico de alto endividamento, e nós, né, a nossa cooperativa, Sicoob Copeng, ela trabalha muito, como a gente conversou, com essas palestras de educação financeira. Nós atuamos muito no resgate financeiro do nosso cooperado, né, que são os servidores de segurança pública. E aí, da mesma forma que você colocou sobre as ações da Polícia Federal, as ações da Polícia Civil, eu vejo também o bombeiro e a Polícia Militar, muitas vezes, né, todas essas forças de segurança pública são os primeiros a chegar em situações de abuso ou de pedofilia, eles que estão ali na linha de frente. Então, a cooperativa tem um cuidado muito grande de cuidar desses cooperados. E voltando ao contexto econômico, existe alguma relação, você percebe alguma relação? Por exemplo, nós estamos com a população, de um modo geral, muito mais endividada. E isso gera algumas crises. O autoendividamento, ele gera baixa autoestima, ele gera conflitos familiares, ele gera baixa capacidade produtiva, muitas vezes leva a um alcoolismo, por exemplo. E a questão do alcoolismo pode gerar, aí eu já entendi muito bem, né? Foi muito bem colocado por você, a questão do abusador e o pedófilo. E aí talvez essa questão do alcoolismo gera umas situações de abuso a partir daí. Então, perceba assim, é uma cadeia, né? Eu tenho uma dificuldade financeira, isso me trouxe problemas psicológicos, isso eu fui evoluindo para álcool, para outras fugas, e acabei partindo para um abuso sexual ali. No seu dia a dia, na sua experiência ali na linha de frente também, como operacional, você tem alguma relação? Você já percebeu nesses períodos de crise no Brasil, alguma relação com o aumento de históricos de abuso? Tem alguma relação? Olha, Everton, eu poderia comentar sobre a exploração sexual. Porque quando o pai de família, por exemplo, em alguns estados que eu estudei, em algumas áreas periféricas, não só de Minas Gerais, quando o pai de família não tem condição de manter, de prover para a própria família, isso gera diversos conflitos. Quando ele está desempregado, quando ele está endividado, gera vários conflitos. E aí, infelizmente,
quando a gente vai falar de forma específica de exploração sexual, infelizmente eu tenho visto em pesquisas, até mesmo quando eu pesquiso boletins de ocorrência de outras polícias fora de Minas Gerais, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil da Bahia, a Polícia Civil do Ceará, em outros estados também que eu pesquisei, eu consegui visualizar, sabe, pais, muitas das vezes com a anuência da mãe, colocando as crianças em condições de exploração para poder subsistir financeiramente, né? É uma coisa ligada à outra. E essa pergunta sua é brilhante. Essa pergunta sua, nós ficaríamos aqui 2 horas conversando sobre isso. E nós ficaríamos tranquilamente, né, Gabi? Porque o assunto realmente é muito interessante. Ela desperta vários contextos políticos e sociais no nosso país. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí tem depoimentos de pais que submeteram as suas filhas ao sexo infanto-juvenil para, através da atividade da exploração sexual, conseguir manter a família com alimento. A Gabi falou de algumas cidades ali, eu conheço São João das Missões. Sim. É Vale do Jequitinhonha, né? Ali é considerado Vale do Jequitinhonha ali em cima. Ali é Vale do Jequitinhonha? É considerado, sim. Inclusive, eu estive na Bahia praticamente, ali no Rio Carinhanha, que é divisa de Juvenília com Minas com Bahia. E é bem assim, praticamente, eu estive nesse Rio Carinhanha, que eu tenho dificuldade de falar. É bem divisa mesmo, é lá no topo. Sim, Demorei 17 horas para chegar lá, para levar a cesta básica, Gabi, nós também fizemos trabalhos sociais com a igreja em São João das Missões. E o que acontece? Crianças com uma garrafa PET, com água, tendo relação na beira da estrada, olha os relatos. E após uma relação, aquela criança de 6, de 7 anos, com um pouquinho de água do PET na mão para poder lavar a genitália para uma nova relação. Puxa vida. A troco, sabe de quê? Puxa vida. De uma cesta básica. A troco de um pão. A troco de fruta. E os abusadores, muitas das vezes, pagam essas crianças abusadas com comida. Então, não foi coisas assim que eu li em histórias, não. Coisas que a nossa igreja, nas missões, percebeu relatos de pais, de vizinhos e das próprias crianças que foram assistidas psicologicamente, porque nós temos disponibilizado essa assistência psicológica. Aonde quer que a gente vai com as caravanas, com as palestras, nós temos, graças a Deus, uma rede de proteção e temos também voluntários que fazem essa abordagem conosco. Então, é muito triste essa questão da exploração sexual, sabe? É muito triste. Então, essa exploração não é muito longe, não. Aproximadamente 30 dias, a Polícia Militar e a Polícia Civil recebeu notícia-crime de exploração sexual aqui em Belo Horizonte, na área boêmia de Belo Horizonte, onde tinha adolescentes sendo exploradas sexualmente. E aí nós logramos êxito em prender o dono do estabelecimento e levar essas 2 adolescentes que estavam sendo exploradas sexualmente aqui em Belo Horizonte para acompanhamento. Então, o nosso trabalho é assim, a gente faz um trabalho de prevenção, dá os devidos encaminhamentos e também trabalhamos no combate, que é a repressão, na investigação séria, remetendo todo o trabalho investigativo à autoridade policial, na pessoa da doutora Carolina, que hoje é a chefe do Departamento de Família, em que as delegacias especializadas que atendem as crianças estão subordinadas ao departamento da doutora Carolina. Todo esse trabalho tem sido encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público, por sua vez, tem encaminhado essas denúncias para a Justiça, que tem sido pronta também na expedição dos mandados de busca, apreensão e de prisão. Então, nós temos trabalhado de forma muito combativa, vamos continuar assim, porque nós precisamos posicionar contra a pedofilia, que é um crime horrível, asqueroso, nojento e que pode comprometer
de forma destrutiva o futuro de uma criança quando, na vida adulta, ela vai ter lembranças do passado. Então, esses episódios que a gente colocou no Instagram, Vozes Silenciadas, é para quê? É para que desperte homens e mulheres, não é só mulheres abusadas, não. Tem muitos homens que foram abusados, e lá nós temos relatos de homens que foram abusados. Numa das palestras que a gente realizou aqui no bairro Santa Branca, em Belo Horizonte, região da Pampulha, um dos pais, na hora da palestra, junto com os filhos, ele se levantou e declarou que foi a misericórdia de Deus que curou ele do trauma do abuso que ele sofreu quando criança. Olha, um pai de família, na presença dos próprios filhos, trazer uma declaração dessa. Então, nós não teremos sossego, nós não limitaremos ao descanso enquanto nós não vermos todos os pedófilos presos. Na cadeia. O senhor trouxe, citou muito bem a Polícia Militar, a Polícia Civil na ação, né, inclusive nesse mercado aí que é bilionário, infelizmente, né? E nós, enquanto Copeng, gostaríamos de parabenizar o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar, o seu trabalho, viu, Cleiton? E nós somos aqueles que cuidamos de vocês, né? Aqueles que cuidam de todos, né, Everton, como você coloca. A Copeng cuida de quem cuida de todo mundo, né? Que é a Polícia Militar, é o policial civil, né? Bombeiro militar, né? Então, a gente atua aqui exatamente para abraçá-los, né? E com a ação do cooperativismo, né, Everton? Com certeza. Porque o cooperativismo é isso, né? É um cooperando um com o outro. E assim como você citou que você tem inúmeros trabalhos sociais, o cooperativismo, ele atua, né? O objetivo é impactar a sociedade com os trabalhos em prol do cooperativismo, em prol da sociedade, né, Everton? Então, assim, esse recado vai para você que nos assiste aqui, que é pai, mãe, tio, para você que é militar, para você que é policial, para você que é bombeiro. Esse recado também para você, e aproveita o momento e já compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis, para que esse conteúdo alcance pessoas, porque aqui a gente está no intuito de educar, de mostrar a realidade e alastrar, que é um assunto que a gente precisa alcançar inúmeras pessoas, né, Everton? Esse é o nosso intuito, né? Com certeza. E o movimento do cooperativismo, eu acho que ele contribui muito para esse viés social. Inclusive, o 7º princípio do cooperativismo é o cuidado com a sociedade, né? Então, o movimento da cooperativa, ele desenvolve iniciativas para tornar a comunidade mais justa e fortalecer valores humanos, né? Valores da sociedade. Então, é muito importante hoje que as pessoas que não conhecem ainda, as pessoas que não tiverem oportunidade, nós temos a oportunidade de estar no Cicobi Copeng, viver essa realidade, né? Como a gente gosta de falar, de cuidar de quem cuida de todo mundo, né? Que são as forças de segurança pública. O cooperativismo é um caminho para você ter uma sociedade mais justa. Ela consegue, através desse movimento, nós temos movimentos sociais, que é o Dia C, por exemplo, né? Que é o primeiro sábado de julho, que nós temos o Brasil inteiro desenvolvendo projetos sociais. Então, é um dia do cooperativismo e nesse dia são desenvolvidas ações no Brasil inteiro em prol da sociedade, né? Nós trabalhamos o ano inteiro para a sociedade, mas esse dia nós geramos uma sinergia no Brasil para fazer mais pela sociedade. Então, acho que vale muito a pena, acho que o cooperativismo é um caminho para combater problemas sociais como os abusos, como pedofilia, e eu convido aqui todos vocês a conhecerem mais sobre o cooperativismo, conhecerem mais sobre a Copeng. Eu acho que vale a pena, de mãos dadas, a gente levar essa causa, né, cada vez mais longe. Sim, e é um recado também para os servidores da segurança pública, né, os policiais militares, civil, bombeiro, forças armadas, policial penal. É muito importante esse assunto aqui, até mesmo para o trabalho deles, porque muitos são pais, mães, tios, têm criança dentro de casa, mas também trabalham ali, né? Vocês estão trabalhando firmemente para alcançar, né, essas famílias, essas crianças, e colocar esses criminosos atrás das grades, que é o lugar deles. Ainda verei prisão perpétua e pena de morte para pedófilo. Eu ainda verei.
Bom, caminhando para o fim, né, desse episódio, assim, eu tô saindo aqui de forma impactada, de verdade, porque mexeu muito comigo conversar com o senhor, as histórias que o senhor contou. O senhor contou só algumas de inúmeras histórias. Neste exato momento, quantas crianças estão sendo abusadas, né? E vale aí reforço mais uma vez para vocês que estão escutando aí pelo Spotify ou estão assistindo aí no YouTube, compartilhe com o maior número de pessoas, de famílias, né, de profissionais da segurança pública que precisam saber mais sobre este assunto, precisam aprofundar, ficarem atentos e conhecerem também o trabalho do Cleiton, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, viu, Cleiton? Foi um momento, assim, incrível. Quero continuar acompanhando o seu trabalho. Quero participar, inclusive, se eu puder, das ações voluntárias. Pode me chamar que eu estou dentro. Agradecer a Copeng por este momento necessário. Eu tenho certeza que, através desse episódio, nós vamos mudar algumas vidas, né? Gabi, e eu gostaria de usar a audiência do podcast, né, o sucesso que tem, o trabalho que vocês têm desenvolvido, para pedir sugestões. Eu preciso de ajuda. Você que pode me ajudar com essa bandeira. Em outra oportunidade, virei aqui para falar sobre pessoas atípicas, crianças e adolescentes atípicas. Sim. Não só o autismo, mas vamos falar do TDAH, da dislexia, do TOD, vamos falar da síndrome de Down, vamos falar da esquizofrenia, de legislação em Belo Horizonte aqui, que estamos trabalhando para regulamentar legislações federais para atender esse público. Mas você que pode me sugerir, por favor, nos siga lá nas redes sociais, sobretudo no Instagram, porque ali tem dicas, ali tem depoimentos, ali tem material que fala sobre o abuso sexual infantil. Deixa então todos Cleiton os canais, Xavier PC. Isso, perfeito. Cleiton Xavier PC, você nos acompanha nas redes sociais. Cleiton, tem algum canal no YouTube também? Tem outros canais? Quer deixar? Aproveita para deixar de uma vez. O nosso site, né? www.cleitonxavierpc.com.br e lá no YouTube, Cleiton Xavier PC é o nosso canal. Você pode nos acompanhar e as nossas ações, elas são carentes da sua sugestão. Eu queria, Cleiton, aproveitar e ouvir também alguns números que você trouxe, alguns vídeos. Eu queria que você repetisse aqui para aquelas pessoas que às vezes ainda não perceberam o tamanho, né, do problema. Eu lembro que você trouxe alguns dados de quantas crianças são abusadas diariamente, quantas crianças são abusadas, isso representa quanto? Você traz alguns números muito impactantes, eu fiquei surpreso com aquilo. Olha, eu quero falar alguns números aqui que realmente é de trazer muita tristeza para todos nós enquanto seres humanos, tá? Eu vou falar alguns números aqui que é estarrecedor, é triste a realidade. Nós temos, nesse momento no Brasil, 50 mil crianças e adolescentes desaparecidos ou ainda não reclamados. O que é isso? Deixa eu tentar bem rapidamente aqui nas considerações finais explicar. Existem crianças e adolescentes desaparecidos porque foram envolvidos no tráfico internacional de órgãos, então esses não serão encontrados, então serão declarados ausentes. Estão desaparecidos. Nós temos uma parcela de crianças que infelizmente foram sacrificadas em religiões que existe sacrifício humano. E temos muitas crianças e adolescentes desaparecidos, vítimas de exploração sexual. Estão em outros estados, estão em outros países ou até em outros continentes. Os seus familiares nunca mais verão essas crianças. Nós temos no Brasil uma estatística estarrecedora que a cada 1 minuto, 3 crianças são abusadas. Em Minas Gerais, o número de crianças e adolescentes abusados cresceu 25% em relação a 2022. O Disque 100, que é o canal onde você pode levar ao conhecimento das autoridades qualquer tipo de abuso envolvendo criança e adolescente, recebeu 1 milhão de ligações relatando em 2022 os casos de abuso, sem contar os casos subnotificados. Então, nós não podemos deixar esse crime, essa atrocidade crescer no nosso estado, no nosso país. Então, você que sabe de uma criança que está sendo vítima de abuso sexual,
faça contato conosco. 181, Disque 100, a sua identidade será mantida em absoluto sigilo. E ainda, se você quiser fazer contato conosco via Instagram, faça contato conosco, traz a sua notícia crime, traz a sua informação, a sua sugestão, que eu darei os devidos encaminhamentos. Cleiton, eu quero te agradecer também pela sua voz, né, que não se cala, que está enfrentando, né, por muitos e muitas crianças que sofreram abuso, muitas que infelizmente estão passando por isso. Pessoas como você, projetos como o seu, eles vêm exatamente para o bem, né, para tentar alcançar essas vidas, né, e fazer a diferença. Muito obrigada por se dispor e obrigada, Copeng, por abrir as portas para um assunto que precisa ser falado, né, e que fica aí para você de casa. Assista de novo, se necessário for, esse episódio. Como eu disse, vou falar mais uma vez. Compartilhe com o maior número de pessoas e vamos em busca, né, vamos levantar essa bandeira contra a pedofilia, contra o abuso infantil. Muito obrigada mais uma vez. As portas estão abertas para você, Eu tá? que agradeço. Vamos voltar com um próximo assunto. Muito obrigada, Everton, por hoje. Muito obrigado, Cleiton, também. Eu te agradeço muito. Eu acho que realmente é um assunto muito relevante. E reforçando o que a Gabi disse, né? As portas sempre abertas aí. Eu acho que falar sobre autismo também será um assunto muito pertinente. E conto com você aqui novamente. E é isso aí, tamo junto.